de um pastor, mas agora eu quero fazer uma live muito rápida com um assunto que tem me preocupado um pouco. Porém, eu quero dizer para você o seguinte, é a minha visão particular, ok? Parabéns aí ao Brasil, que mesmo que não tenha ganho a Copa, porém lutaram, eu assisti, eu torci, não sou uma pessoa fanática por jogo, não gosto de jogo, porém do Brasil, né? Com o Brasil eu me envolvi no sentido de assistir aos jogos e torcer, mas não ganharam, fazer o quê, né? E cada país também deve ter a sua oportunidade, não é somente o Brasil que tem que ganhar. Parabéns ao país aí, a Noruega, né? Ao pessoal que ganharam. E que Deus abençoe a todos. Mas eu quero falar o seguinte aqui. Teve algumas revelações, algumas previsões, algumas profecias, supostas profecias, né? Falando que essa Copa realmente não iria avante. Mas eu vejo aqui numa perspectiva bíblica até que ponto Deus está preocupado em uma Copa ganhar. Deus, ele não tem nação, né? Deus não está preocupado em revelar por meio de profecias quem vencerá uma Copa do Mundo. Deus, ele é soberano em cada situação, em toda a criação. As Escrituras mostram que suas revelações têm como propósito principal conduzir as pessoas à salvação, à santidade e ao cumprimento do seu plano redentor, e não satisfazer curiosidades sobre competições esportivas. Deus não tem uma seleção nacional favorita. A Bíblia afirma que Deus não faz acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou essa, ou aquela outra nação, né? Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E Romanos 2:11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Reconheço, pois, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:35. Deus não favorece um povo em detrimento de outro quanto ao seu amor e quanto ao acesso da salvação. Também não tem fundamento bíblico para afirmar que ele torce por uma seleção específica. Eu não vejo isso na Bíblia. O propósito da revelação divina na Bíblia revela a sua vontade para levar o ser humano ao arrependimento, revelar Jesus Cristo, advertir sobre o pecado, consolar o seu povo, orientar decisões relacionadas ao seu propósito e fortalecer a fé. As profecias bíblicas tratam de redenção, da justiça, do reino de Deus e da esperança eterna, não de resultados esportivos. Isto é a minha fala. Se alguém fala diferente, também respeito. Mas eu tenho aqui a minha posição formada. Deus se importa mais com pessoas do que com seus placares. Enquanto milhões acompanham uma partida de futebol, Deus continua interessado em pessoas sendo salvas, famílias restauradas, enfermos sendo consolados e a expansão do Evangelho. Jesus ensinou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Em alguns momentos surgem pessoas afirmando que Deus lhe revelou o campeão, né, de um campeonato. A Bíblia orienta os cristãos a examinar cuidadosamente cada alegação profética. 1 Tessalonicenses 5:20-21 diz: não desprezeis as profecias, examinai de tudo e retende o bem. Uma suposta revelação sobre um vencedor de um torneio não encontro, ou eu não encontro e não encontra apoio no propósito das revelações bíblicas e devem ser recebidas com discernimento. Deus conhece o futuro
e sabe quem vencerá qualquer competição, mas isso não significa que ele costuma estar revelando esse tipo de informação como parte de sua mensagem ao seu povo. A Bíblia concentra nossa atenção em Cristo, na salvação e na vida santa. O futebol pode ser desfrutado, claro, como esporte, como prazer, o que não é pecado. Para alguns, sim, né? Mas a esperança do cristão não está em uma taça, e sim em Cristo, e Senhor da sua história, como escreveu o apóstolo Paulo. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Assim, a prioridade de Deus é transformar vidas e preparar o seu povo para o seu reino, e não indicar uma seleção campeã do mundo. Essa é a minha concepção, é o meu pensamento, ok? E Deus não se envolve com isso. Beijos.